Se o governo fosse forte e a população tivesse abraçado o governo Bolsonaro, como pelo menos 70% da população, não teria chance de cogitarem o Lula, tá ligado? O fato da sociedade brasileira estar cogitando o Lula já mostra que o governo Bolsonaro foi um fracasso. Exatamente, mano. Tá perfeito, é uma síntese correta. Ele reabilitou o Lula não só por ter atuado junto na frente ampla pela impunidade, o que facilitou o trajeto do Lula, tirou a pressão sobre o STF, por exemplo. Eu escrevi artigo na época do Dias Toffoli falando, não, a articulação foi feita, pautamos no momento certo e tal. Ele estava se gabando de ter deixado para pautar no momento de menor apelo e tal, não sei o que, aí liberaram. Então, para além disso, da frente ampla e tal, ele foi fazendo tudo ao contrário e de uma maneira muito ruim. E aí você tem o caso da pandemia, que agrava a situação, porque envolve vidas humanas, e assim, é a coisa que o sujeito não poderia fazer, né, se ele vem depois do maior esquema de corrupção descoberto no país. O que o sujeito não pode fazer de jeito nenhum em termos assim eleitorais para ficar pior na fita é qualquer tipo de atentado contra a vida humana, no sentido, mesmo que com dolo eventual, mesmo que por omissão, etc., ele não pode incorrer nisso, né? E aí você dá uma bandeira, olha aí, é pior. Porra! Aí o sujeito fala assim, não, pode ter acontecido e tal, né? O sujeito que defende o outro lado, né? Isso e aquilo, mas jamais a vida humana. E aí você dá a alegação, e aí você cria um ressurgimento de uma força que já estava bastante enfraquecida, né? E aí você precisa que surja uma alternativa que mostre como eles são parecidos em determinados pontos e separadamente ruins em outros. Sim. Né? E consegue enxergar essa alternativa? Eu acho que é o Moro para ele. Olha, pode ser qualquer um na terceira via que tenha o diagnóstico correto da realidade. O que eu acho em relação ao discurso que o Sérgio Moro fez na sua cerimônia de filiação ao Podemos, e eu sempre faço a análise do discurso, das ações, a gente vai precisar ver ao longo da campanha. Mas o discurso é o diagnóstico correto. Quer dizer, eu estou falando tudo aquilo que ele falou no meu trabalho a cada dia. Cada etapa dessa que eu falei de sabotagem do combate à corrupção, ela está sintetizada ali naquele discurso, que obviamente é um discurso mais simples para todo mundo compreender, é inicial, a campanha ainda vai desdobrar isso. Mas está correto. Você tem ali pontos em comum entre o lulismo e o bolsonarismo. O que você acha? Tem a questão do populismo, do nós contra eles, os dois recorrem a isso. Você tem a questão dos privilégios, das mamatas, dos políticos, dessa sensação do povo de que não adianta, sabe? A gente às vezes tem a sensação de que a luta é inútil, porque eles vão e vencem e conseguem. Eu tenho a sensação que a luta é inútil. Eu também tenho. Pois é, e tudo isso está lá no discurso, ele falou. Então, assim, o que ele falou é a realidade. E aí ele se expandiu no sentido de abordar pautas para além do combate à corrupção, porque era aquilo que estava dentro da trajetória dele, e mesmo nesse ponto, que ele obviamente vai medir em cada quesito o que ele vai fazer ou não, e a gente vai precisar avaliar o que está correto, o que está errado, mas ele apontou ali a necessidade de reformas, tudo isso, que no fundo é claro que tem alguma coisa diferente ali naquele discurso, mas você tem uma série de causas que estavam presentes ali naqueles atos de comoção nacional de 2018, mas que não tiveram a sua consequência prática. Quer dizer, não foram implementadas. Então você tem bandeiras que foram carregadas, que foram defendidas, mas que não foram aplicadas. E é preciso resgatar isso. Não, eu entendo. Eu queria saber, porque eu sou leigo, entendeu? Então, existem muitas acusações que fazem sobre o Moro que eu não entendo exatamente... Deixa eu só fazer um parênteses antes da sua pergunta, porque assim, o Eduardo Leite vai disputar com o João Dória. Tá. Qualquer um deles pode fazer esse discurso. A questão vai fazer? Porque os tucanos, geralmente, aí tem o Aécio Neves, que é dessa turma da Frente Ampla pela Impunidade, entendeu? Tá lá mais associado ao bolsonarismo. O Ciro Gomes está mais à esquerda. Coisa que eu quisesse ouvir. O Ciro Gomes tá mais à esquerda, sempre foi estatizante, aliás, como o próprio Jair Bolsonaro, embora eles finjam que são muito diferentes. E ele aponta uma corrupção aqui, mas ao mesmo tempo tenta atacar ali, queria o apoio do PT e tal. Então, quem vai dar esse discurso? Está aberto aí para o Luiz Henrique Mandetta, para o Eduardo Leite, para o João Dória, eles podem fazer o diagnóstico correto da realidade. E quem vai decidir, com perdão aqui de me estender, posso voltar à sua pergunta sem problema nenhum,
quem vai decidir até o começo ali de 2022, começo não, até o meio, né? Virada do primeiro semestre para o segundo a gente já vai ter uma noção, mas ali em julho que deve ser decidido pelo povo, por meio das pesquisas, quem é o candidato da terceira via que está melhor. Se eles estiverem embolados, pode ser que eles fiquem até o final. Se tiver um muito destacado, pode ser que alguém desista, apoie e tal. Mas assim, acho que o povo é que vai acabar definindo isso.